A nossa saudação aos que nos seguem neste momento. Nós estamos, a exemplo de todas as quartas-feiras, iniciando mais um ponto de encontro pela TV RCA. E hoje o entrevistado é o Elton Travessolo, o filho de Dona Anésia e o senhor Antônio Vicente Travessolo, que é administrador graduado pela Unip, preparado pela Universidade del Valle no México, extensão em TI pelas faculdades Logate, especialista em consultoria empresarial pela UCAM e especialista em engenharia de gestão de produção pela UFSCar. O Elton atuou como gerente de contas bancárias, consultor empresarial e organizacional, professor do ensino técnico, gerente operacional em empresa Lácteos, atualmente auditor, consultor e coordenador comercial em fundo de investimento. É também representante do Conselho Regional de Administração, CRASP, secretário-geral do Sindicato dos Administradores de Araraquara e presidente do Diretório Municipal do Partido Podemos aqui em nossa terra. É sobre isso que nós vamos falar neste final de tarde. É a política. E nós antecipadamente agradecemos ao Elton pela sua visita ao nosso estúdio e a forma com que se dispôs a responder às perguntas nesta entrevista que estamos iniciando agora. Elton, muito obrigado, uma alegria muito grande recebê-lo nesta oportunidade. As informações a seu respeito dentro dos meios políticos, essas informações são as melhores possíveis e nós entendemos que será um bom programa neste final de tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, agradeço a abertura para essa entrevista. É um prazer estar aqui contigo. Será um prazer bater um papo hoje em dia, falando sobre um assunto muito que nos honra, a política, né? Eu venho da administração, vivo e respiro de administração, como pode prezar, e a administração nada mais, nada menos que é política. Política e administração pública, né? Gestão pública. Pelo que a gente tem conhecimento, Elton, a sua história na política começou desde o tempo de escola como presidente de grêmio estudantil, sendo representante de classe. E você diz que a política ela está presente em todo o nosso dia a dia, onde for necessário eleger alguém para representar um grupo. Enfim, nós estamos falando de política como conselhos de classe, como sindicatos, organizações não governamentais e até mesmo em condomínios a gente fala de política. Então a política, pelo que nós sentimos, sempre esteve com você. A diferença é que as pessoas às vezes não aceitam e no seu caso, muito ao contrário. Você aceita e gosta. Você vive praticamente meio afastado da política. Você não vive da política. Vive a política com ética e com muito respeito. É assim que você pensa? Exatamente. As pessoas muitas vezes elas não gostam da política, mas não percebem que vivencia a política a qualquer momento. Então eu falo, a política está onde você estiver. Onde você tiver que eleger alguém para que te represente, sendo um grupo de pessoas, sendo ela propriamente dita em condomínio, quando elege um síndico, falamos de política. Onde você tem alguém que representa uma classe, alguém que fala pelo povo, alguém que gere, é política. As pessoas hoje em dia falam, não gosto de política, não gosto de política. Eu não, pelo contrário, eu gosto da política. Não vivo dela, sou administrador. Eu acho que a política tem que ser profissionalizada, é isso que nós sempre comentamos, estamos em busca, que não existe político de profissão, mas bons profissionais dentro da política. Tá? É o paradigma que o pessoal não consegue entender. E eu, pelo contrário, não. Gosto da política, sou administrador e vivo a política da maneira que eu gosto, fazendo da melhor possibilidade. Ética, respeito. Tá? Esse é meu pensamento, é bem por aí mesmo que o desenho que eu vejo. Falando da sua atividade, do seu envolvimento com a política, você já foi candidato a vereador pelo PSD. Isso aconteceu em 2014. Como foi essa experiência ainda jovem adentrando a este campo?
Como falei, eu gosto de política desde o início, então eu busquei a política cedo, né, para poder entender, compreender e, assim, ao longo do tempo, hoje, depois de uma experiência, poder praticar. Foi uma experiência muito boa. Ganhei experiência em campanha, conheci o que era política. Você ter uma visão de fora da política é totalmente diferente de você estar vivenciando a política. Então, para mim, foi excelente. Na época, eu saí pelo PSD, estava apoiando o saudoso Walter Mellos, de qual eu me predispus. Eu busquei a política, eu falei, Walter, gostaria de fazer parte da política, como eu faço? E ele falou assim, você já pensou em ser vereador? Eu falei assim, não, mas o candidato seria bem interessante. E aí, quando eu me lancei na política, foi lá com ele, uma experiência muito proveitosa, assim, que eu guardo para todo sempre. A primeira vez nunca esquece, né? Então, essa foi a primeira vez. Então, eu estava acompanhando, verificando o seu currículo, e em determinado momento eu verifiquei que você acabou perdendo o partido pelo qual você tinha concorrido como vereador. Exato. Isso aconteceu juntamente com o empresário Walter Mellos, como você acabou de dizer. Mas, de repente, você perde o partido. Como foi que aconteceu isso? É aquela velha política que nós não compactuamos, aquilo que eu sempre brigo, né? Na calada da noite, vamos dizer assim, as pessoas simplesmente, a provisória cai e ergue-se outra, sem comunicar nada à executiva, a diferença entre diretória e provisória. Então, quando a gente fala de política, por isso também ser um pouco professor, eu gosto de falar explicando como funciona uma coisa ou outra. A diferença é que em muitos partidos grandes, o diretório tem autonomia e as provisórias não têm autonomia, que é o que nós vemos acontecendo, inclusive esse ano aqui aconteceu várias vezes isso. Então, não muito diferente, no passado aconteceu exatamente isso, nós perdemos o PSD, de que maneira? Um acordo, não estive presente, mas apenas me comunicaram, olha, nós não fazemos mais parte da executiva. E aí eu fui procurar outro lugar, certo? Algum lugar que nos encontrássemos da maneira que nós gostaríamos de praticar a política. Então, aquele caso, os errados, os incomodados que se mudem, né? Então, estava incomodado, não vou ficar num partido do qual o presidente da noite podia, passa a ser outro, sem ideologia, sem nada. Nós que conquistamos, montamos o partido na cidade, exatamente como fizemos agora, e a ordem de cima para baixo muda uma provisória. E vocês perderam para quem? Na época, bom, isso é fato, só consultar no TSE para o Coca. Né? O Coca assumiu e lá atrás nos fez um convite comigo, ele falou uma única vez, eu agradeci, falei muito obrigado, mas não tenho interesse em continuar, não pactuo dessa maneira que aconteceu, desejo sorte, mas vamos buscar o nosso meio. Mas isso no meio político tem sido assim quase que uma coisa permanente, né? Você dorme de um jeito, acorda do outro. Infelizmente. Eu costumo dizer que eu quase tribo Guinness, né? Porque depois de 4 anos, novamente, aconteceu o fato. Então, assim, sem você ser eleito, você consegue tomar várias rasteiras. Isso nos incomoda na maneira que é uma política errada, uma política da qual realmente manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós não compactamos com isso. Então, vou sempre buscando e agora encontramos algo decente para que possamos dar continuidade. Tá, nessa época você tomou um outro rumo. Depois do PSD, você foi para o PHS, para compor uma coligação com Lapena. Exato. Mas outra vez veio a rasteira, deu tudo errado. Dormiu na executiva do PP e acordou do lado de fora do partido. Exatamente. Aí então, quando eu falei com o Walter, ele já não gostaria mais de vir ao pleito, né? Agradeceu, me deu o respaldo, procuramos um outro líder que conseguisse ter a mesma característica, ética e respeito. Encontrei o Lapena, já havia seguindo bastante a caminho dele de vereança, formamos então uma coligação, eu fui para o PP, a partir daí fiz parte da executiva, assumi o PHS para compor a executiva, aonde eu tinha liberdade, nós conseguimos ainda no PHS ter a coligação, como nós fazemos hoje, de escolha e, enfim, conseguir chegar a um caminho em comum. Mais uma vez, um belo dia, numa sexta-feira, nós dormimos na executiva e na segunda-feira acordamos seguindo a executiva. Uma bela reunião que eu lembro até hoje, nós estávamos ali para votarmos contra sermos o vice do atual prefeito Edinho e na época nós éramos contra, a executiva tinha a maioria, nós não queríamos. Fizemos um documento, todos assinaram que não gostariam disso e, enfim, não foi democrático, uma forma antidemocrática, simplesmente falaram, vocês não querem? Beleza, vou pôr alguém que quer.
Então derrubaram nós, colocaram uma outra executiva que aceitaram então aí lançar o vice do Edinho. Dessa maneira, foi aí que iniciou para mim o projeto hoje PHS, que virou Podemos. Porque eu me sentia de que maneira? Eu me sentia no dever de manter aquele grupo unido, porque com a quebra dessa nominata, muitos que estavam ali deixaram simplesmente de ser candidatos. Cerca de 10 pessoas desistiram da sua candidatura porque não estavam satisfeitos. Então eu vi ali um grupo de qual eu encontrei. Eu falei, não, eu me sentia na obrigação de manter um grupo, de encontrar um partido decente para que nós conseguíssemos fazer uma boa política. E aí foi o início de tudo. Eu mantive no PHS, comecei a fazer o partido lá de trás, que hoje, graças a Deus, o PHS veio sendo incorporado por um partido daquele que eu sempre admirei, uma pessoa que eu sempre admirei, que era o Álvaro Dias. E, pelo resultado do destino, conseguimos montar o Podemos. Minha executiva hoje, então, são formada por uma boa parte daqueles descendentes, vamos falar assim, que também não estavam de acordo, eu mantive. Eu tenho orgulho hoje de conseguir falar que mantive o Grupo Unido. Há 4 anos atrás, mantivemos o grupo dos que não aceitaram a rasteira tomada. Tá, agora você então está num partido que tem como símbolos, vamos dizer assim, o Álvaro Dias, a Renata Abreu e o Mário Covas Neto. Você sente que encontrou um caminho seguro? Tem impressão que sim, porque agora é o presidente e talvez seja mais difícil levar outra rasteira, não é? Exatamente. Para mim, quando foi fazer a incorporação do PHS, eu identifiquei alguns políticos do quais eu imaginei que não tivéssemos mais. Primeiro passo que eu cheguei em São Paulo para conversar, então o Mário Covas Neto ainda era presidente, eu perguntei para ele e ele me falou, primeiro ponto, procure o presidente do antigo PTN da sua cidade, não venha falar comigo. Primeiro, hierarquia. E eu achei fenomenal isso, porque eu falei, é algo que não existíamos nos outros lugares. Respeito, né? É respeito. Procuramos então aqui, o PTN já não existia mais, que o Podemos era o antigo PTN. Voltei para São Paulo e falei, olha, não existe mais. Ele falou, você é presidente do PHS? Eu falei, estava na sucessão do presidente do PHS. Ele falou assim, então, a partir de agora, sim, vamos conversar. E com isso, eu me sentia assim, na hierarquia que nunca houve em outros partidos. E dessa forma fomos tomando corpo, eu acabei virando regional do Podemos aqui, ajudei a fundar o Podemos na região da cidade de Araraquara, o relacionamento foi estreitando, tivemos alguns empecilhos na região, do qual eles nos barrou, e cada vez mais eu fui sentindo da maneira que, opa, estou no partido, que essas rasteiras não acontecem. Tá? Então, exatamente é aí que nos deu força de falar, estamos no caminho correto. Algumas cidades e regiões foram tentadas da mesma maneira e não permitiu isso que acontecesse. Então hoje, graças a Deus, fizemos uma live aqui com os prés e os membros na segunda-feira com o Mário Covas Neto. Tá? Então assim, temos um relacionamento muito saudável, tem um relacionamento com todo o executivo estadual do partido, então exatamente isso nos dá a confiança e a autonomia de poder escolher e não ser mais uma vez passado. Então, mas como é ser presidente de um partido como o Podemos em Araraquara? O que é que existe de diferente dele para com os outros? Primeiro, a base de um partido, eu costumo dizer que quem faz o partido são as pessoas que estão nele, correto? Então assim, hoje o partido é formado por políticos que não se envolvem em escândalos. Tivemos ano passado um político envolvido do qual foi convidado a se retirar, para não dizer que foi expulso. Correto? Então assim, da mesma maneira que o partido é nacional e estadual, formamos ele aqui na cidade. Então hoje presidir um partido, Podemos, que é uma base de profissionais, de empresários, de pessoas que não vivem da política e com uma mesma ideologia. Então nós não temos lado. Hoje deixei muito bem claro que o Podemos não é uma questão de lado. É um Podemos, ele segue o quê? Transparência e anticorrupção. Elton, o nosso portal, a TV RCA, que está incorporada ao portal, ela inicia justamente hoje com você uma série de entrevistas com os presidentes, com os representantes de todos os partidos. Eu acredito que seja efetivamente a nossa função em permitir que a população ela tenha acesso e conheça os partidos políticos e também entendam o que esses partidos políticos eles podem fazer. Porque, na maioria das vezes, até comentamos esse aspecto hoje em nosso editorial, na maioria das vezes,
o candidato ou então o militante, ele se sente mais importante que o partido. Até mesmo na hora de pedir um voto, ele fala do nome dele, fala do que ele pretende fazer, mas também nós entendemos que ele acaba escondendo a sigla partidária que ele representa. Dentro do seu partido, os seus militantes, os seus candidatos, eles também agem desta forma, eles pregam isso como integrantes do Podemos? Pregam, isso nos orgulha muito, porque todos falam em nome do partido. Infelizmente, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo, tá? Por esse espaço para todos os partidos. Tá? Então, exatamente isso. Infelizmente, algumas pessoas estão nos partidos e têm vergonha do partido que estão. Eu costumo dizer que são políticos enrustidos. Então, mais por interesse. Então, mais por interesse. Tá? Interesse, muitas vezes, para si próprio. Para si próprio. Tá? E não para a população. De jeito nenhum. Então, eles não querem fazer política, eles querem se beneficiar pela política. Hoje, no Podemos, a diferença é que o partido não é formado apenas por pré-candidatos. O partido tem muitos membros hoje que não são pré-candidatos, mas que querem ajudar a política, uma política atuante, de uma maneira límpida, uma maneira técnica. Tá? Então, hoje no Podemos, nós temos um grupo ativo de uns 50 membros, sendo que 30 são apenas pré-candidatos. Nós somos hoje em 150 filiados, mas ativos eu costumo dizer que são 50. Então, essa é a diferença de você estar fazendo parte de um partido, certo? Ser integrante, membro do partido, mas sem interesse, sem você querer se auto-beneficiar disso. Tá? Isso, graças a Deus, hoje nós temos a convicção que o Podemos mantém integrantes. Elton, como você tem essa certeza? Porque membros que não são pré-candidatos me perguntam como eles podem ajudar. O que eu posso fazer? Qual que é a melhor maneira? Então, hoje nós temos um grupo de profissionais que nos ajudam a fazer N situações, mesmo não se auto-beneficiando. Tá? Que esse é o caminho que nós desprezamos. A política ela tem que ser vista de uma maneira que vai beneficiar não só a comunidade, mas tem que pensar como uma empresa pública, que é a política, certo? E isso tem que ter algum foco, alguma maneira. Você morando na sua cidade, se você tiver um administrador, digamos ali, como interesse próprio, você está se autoferindo, certo? Você se candidata a vereador hoje, com uma base de bairro, você mora num lugar, mas você trabalha no outro. Seus familiares trabalham no outro. O buraco não é só na frente da sua casa. O buraco está em toda a cidade. Generalizado. Então, você trabalhar por alto benefício, você trabalhar aquela aproximação, vou porque fulano é meu amigo, meu parente em si, você está sendo tão corrupto quanto os demais do país. Então você não pode simplesmente falar assim, a corrupção está lá em cima. A corrupção está aqui embaixo. Quando você entra para um partido, porque você tem uma ideologia de auto-beneficiar, ou então você tem uma ideologia de beneficiar um ente próximo seu, isso é corrupção. Tá? A gestão pública não está para isso, é para todos. E não para apenas um ou outro. Na atualidade você desponta como uma das revelações políticas de Araraquara. Político antigo, via de regra, não gosta de sombra. Exatamente. Então, é evidente que você, a esta altura, você já adquiriu uma experiência, certa sabedoria para ter o seu espaço próprio. Essas permanentes traições que aconteceram ao longo da sua trajetória aqui em nossa cidade, no campo político, isso aí ensinou a você ou judiou de você? As duas coisas. As duas? Do início judiou, porque você tem uma decepção, uma frustração de você ter uma ideologia e não conseguir pôr em prática aquilo que você defende, simplesmente por traições, bem colocado. São uma palavra correta, não gosto muito de falar, mas sim, são. Puxar de tapete são traições. Mas tudo na vida é experiências. Até mesmo as experiências desagradáveis, de um limão façamos uma limonada. Né? Então, começamos a ver isso. Até diga com quem andas que direi quem és, na política está muito bem claro. Então, nós começamos a definir com quem iríamos andar. E assim que formamos o partido. Então, assim, a experiência, isso nos trouxe uma experiência de escolher melhor aquele integrante ou membro para compor uma sigla. Você não pegar apenas aquela pessoa que é famosa, aquela pessoa que se desponta em algum lugar e que já tem um passado. É a mesma coisa que nós acabamos de falar agora.
de você esconder o seu partido, de você ter vergonha do partido. Então eu não posso ter vergonha de um membro do partido que nós estamos. E isso é muito claro, acontece isso hoje nas outras siglas, que muitas pessoas estão, mas têm vergonha dos atuais que estão fazendo, vamos colocar aí, que estão eleitos. Né? Essa mudança de cadeira hoje que teve, nós tivemos há pouco tempo atrás, deixou muito claro isso. Alguns membros saíram de siglas e foram para outras, de quais os membros estavam lá se sentindo envergonhados de estar recebendo um vereador eleito ou um secretário. Né? E isso nós aprendemos de que maneira? Com essas rasteiras. Até o final do ano nós vamos ter novamente as eleições municipais. Você também entende que a população cansou de dar cheque em branco para candidato? Uma boa parcela, graças a Deus. Isso é que nos fortalece, que nos mostra no caminho correto. Como é que é feita essa medição? Nas ruas, é triste de você ver algumas coisas. Pedidos não existem? Existem. Muitos pedidos, me consegue uma vaguinha, tá? Então você já tem a convicção que não são todos que cansaram de dar o cheque em branco. Estão dando o cheque para alguém assinar por eles, certo? Mas uma boa parcela, costumo dizer, vamos falar para os estatísticos, não tem uma pesquisa disso, mas uma boa parcela não. Procura saber quem são para poder saber em quem votar. E isso, graças a Deus, tem sido excelente. Seu partido tem um compromisso em apoiar o Dr. Lapena como pré-candidato a prefeito. Lapena é do Patriota e o vice sairá do seu partido, o Coronel Wagner Prado. Não há nisso tudo uma mistura de ideologia partidária, quando 2 partidos, 3, 4 partidos se juntam, existe uma salada franciscana, como se diz na gíria? Sim, vamos falar que a essência da política é você saber conviver com os opostos. Saber negociar. Você saber negociar, você saber viver com opostos. A unanimidade é burra. Tá? Eu sempre disse isso. Aquilo que você preza por um único lado, você não consegue ver muitos feitos bons que o outro te puxa. Então, para nós, isso é muito bom. Hoje, o Podemos é formado por uma diversidade enorme. Diversidade que eu falo de idade, classe, credo, enfim. E isso nós conseguimos tirar a essência de todos. Nesse caso, numa coligação, não só com 2, 3 partidos, existirá. E a democracia deve prevalecer. Fazemos reuniões, colocam-se as pautas, defende-se o real interesse, defende aquilo que você imagina e quer, né? E aí, um consenso. Isso é a essência da política, que deveria se prezar, mas infelizmente nem todos prezam. Uma pergunta que a gente tem que fazer, Welton, vocês do Podemos, porque é um partido eminentemente jovem ainda dentro de Araraquara, mas vocês do Podemos, vocês não são contrários à política do PT em Araraquara? Vocês são mais ou menos contrários ou são totalmente contrários ao que o governo petista realiza em nossa cidade? A política do Podemos, vou responder parcial. Realmente o Podemos é o jovem da cidade, vamos dizer que o caçulinha, né? Isso. Fomos taxados de início, até engraçado, eu brinquei com um amigo que falou isso, de nanico. Aí eu falei para ele, olha, o Nanico está crescendo, porque o Nanico podemos ser aqui, mas no Senado somos a 2ª maior bancada. Exato. Tá? Então assim, no estado hoje nós estamos lançando cerca de mais de 200 cidades candidatos a prefeito. Então assim, hoje o Podemos cresceu muito no estado. Podemos não era visto no estado de São Paulo, exatamente, porque tem uma incidência, por máximo do PT, né, é o estado de São Paulo, a Renata Abreu do Paraná, o Álvaro Dias do Paraná, Renata Abreu do estado de São Paulo, certo? Cresceu muito agora, e junto com eles crescemos em Araraquara. Realmente somos aí o caçula, né, o caçula da cidade, mas um caçula muito promissor, né? Ao fato de nós sermos oposição ou não, o Podemos a nível nacional e estadual sempre deixou bem claro que nós somos oposição à corrupção. E aonde houver corrupção, nós somos oposição. Então assim, vocês estão a favor ou contra o atual governo? Nós estamos contra a corrupção.
E aonde nós acharmos que estiver corrupção, nós iremos investigar e deixar a transparente para que todos consigam ver se sim ou se não. O julgamento não nos cabe, tá? O julgamento cabe à população e isso tem que ser mostrado. Então nós somos, sim, hoje, contra o atual governo por uma série de fatos que ele tem mostrado que não transpassa, que não nos mostra transparência. Mas falar assim, vocês são totalmente contra, tudo aquilo que for bom tem que ser permanecido, o que for conquistado bom tem que ser levado para frente. Então podemos esse é o ponto de equilíbrio. Esse é o ponto de equilíbrio, exatamente. Então eu costumo dizer que nós não temos lados, certo? Nós gostamos de aproveitar, nós queremos e iremos aproveitar tudo que for bom. O que for colocado na mesa, que é bom para a cidade, não importa quem seja, estaremos a favor. O que for colocado na mesa, que for ruim para a cidade ou que houver qualquer índice de corrupção, seremos o primeiro a ir contra. Tá? Então, essa questão hoje do governo, simples, claramente assim. Vocês estão contra? Queremos a transparência. O partido, ele se apegou muito à imagem do coronel Wagner Prado. Nesses últimos meses, criou inclusive uma grande expectativa, dando-se a entender que ele fatalmente seria um candidato a prefeito ao executivo em Araraquara. Mas chegou num ponto em que teria que acontecer ou ocorrer uma decisão. Ao colocar o Prado como vice, você não entende que o partido ele deu uma retraída na imagem? Na imagem do partido como si? Do partido. Não, pelo contrário. Deu um passo atrás para dar dois à frente. Entendi. E nessa colocação, nós somos muito técnicos, hoje é muito técnico. Então o planejamento que nós fizemos foi da seguinte maneira: um passo de cada vez. O Prado estava lançado, nós sempre deixamos muito claro o nosso apoio, né? Estávamos conversando, estava em outro partido, aí resolveu, por algumas situações agora, colocar as claras que não iria sair, mas já tinha o fato da Previdência, não sabia se afastar ou não. Então conversamos com o Prado desde lá de trás e eu falei, nós somos um partido técnico e planejamento, vamos cada coisa ao seu passo. Primeiro, decidimos então, definimos seu afastamento, deu certo. Finalizamos a sua filiação, deu certo. Conversamos com o Prado, qual que era o desejo. Colocamos para a nossa executiva, eu não sou o dono do partido, eu estou o presidente do partido. Colocamos na nossa executiva, pessoal, qual a melhor figura, a melhor imagem. Junto com o coronel, vimos que ele seria a melhor figura para ser dado como vice. Vale a pena. Nós sempre tivemos um objetivo de dar uma pessoa técnica, de apresentar, né? Não dar, mas poder que o apenas escolhesse uma pessoa íntegra e técnica. E vimos a figura do Prado isso. Com isso eu acho que o Podemos apenas tem a ganhar. Mostra que nós não temos ego, mostra que nós não temos nós não queremos o poder a qualquer custo. Nós queremos o bem. E o bem de que maneira? Podendo ser sim vice, dando um corpo técnico para um excelente futuro prefeito. Vocês têm um profissional da medicina como candidato a prefeito e tem um militar que entrou para a reserva recentemente como vice-prefeito ou então como pré-candidato, os dois. Exato. Como é que vocês estrategicamente vão construir a imagem dessa dupla? Profissional. Eu acho que a imagem ela tem que ser feita da forma ética, mostrar que são pessoas honestas, são pessoas profissionais de carreira, que não vivem na política e têm capacidade. Tá? Essa capacidade é feita de qual maneira? Ninguém se governa sozinho. Tá? Seja uma empresa pública ou privada, tem que ter corpo humano e corpo técnico. E é isso que nós sempre nos alicerciamos. O Podemos hoje tem um corpo técnico para poder oferecer a qualquer, seja ele Lapena, seja ele Prado, à sua disposição de pessoas capacitadas para governarmos junto. Então foi isso que nós sempre colocamos. O corpo técnico é quem define uma boa gestão. Não adianta você ter um presidente de uma empresa excelente com coordenadores, supervisores e gerentes ineficazes, meia-bocas.
Então, assim, nós temos hoje pessoas qualificadas e gabaritadas para poder fazer a parte de gestão técnica junto, mas sempre com a palavra final do prefeito, no caso, se eleito formos, né? Hoje o nosso portal fez uma menção sobre um pedido formulado por um vereador que acabou sendo rejeitado esse pedido, ou então ele acabou retirando o pedido que havia formulado, porque julgou-se, ou ele foi orientado posteriormente, que era inconstitucional. Para se chegar a isso, nós entendemos que faltou uma preparação, ou então orientação ao vereador, para que ele tenha um pouco mais de conhecimento em cima do regulamento, as normas que se pregam para um bom legislador. Sim. De que maneira que vocês estão preparando os seus candidatos, porque a população pede e clama a todo instante mudanças no comportamento do legislativo? Perfeito. Cursos, conhecimento. Nós somos contra uma pessoa ser lançada candidato, seja no legislativo ou no executivo, sem um breve currículo, sem um breve conhecimento, capacidades técnicas, habilidades técnicas e comportamentais. Isso é o que define qualquer pessoa hoje. Então, com cursos, com conhecimento, nós estamos capacitando. Antes desses cursos, todo pré-candidato do Podemos hoje, ele foi escolhido a dedo. Ele não foi meramente lançado e nós não pescamos as pessoas na rua. Nada contra o senhorzinho da barraca, nada contra, mas para exercer um bom mandato sem ter conhecimento. E um conhecimento, isso demanda tempo, não só de ensino, mas de experiência. Então os pré-candidatos do partido hoje, todos eles foram escolhidos a dedos, já com um prévio requisito. Quais seriam esses? Primeiro, profissionais. Seja ele profissional liberal ou seja ele um empresário, mas que tinha um embasamento. Agora, a partir da segunda parte, saber o que faz o legislativo. Nós estamos instruindo a todos os nossos pré-candidatos o que faz. Essa questão que o senhor colocou agora de colocar um pedido e retirar, na cidade de Araraquara nós temos N pedidos de leis inconstitucionais. Nenhuma lei municipal sobrepõe a lista do UOL federal. Não tem jeito, né? Se você for pegar na Câmara da cidade, existem muitas leis hoje que tentam impor, certo? Por isso não sai do papel. Porque são profissionais, hoje são profissionais. Se formaram na política, se elegeram, nada conta mais uma vez, mas era um cabeleireiro, pode ser um açougueiro, cada um no seu quadrado. Temos excelentes pessoas. Pode ser um cabeleireiro, um açougueiro, um padeiro? Pode, mas desde que ele se busque conhecimento antes de tentar entrar. Quando você entra para legislar sem saber o que faz um vereador, você aprende lá dentro. De que maneira? Errado. Você joga a música que hoje está sendo jogada, você canta a música que está sendo cantada, certo? Então você tem, para chegar lá, você tem que se pré-qualificar. E é o que nós estamos fazendo. Hoje nós temos dentro do Podemos, nós representamos a classe de administrador, como eu falei, tem do sindicato, do conselho regional. Nós temos administradores públicos, privados, nós temos jornalistas, assessores de imprensa dentro do nosso partido. Nós temos empresários, nós temos profissionais da saúde, nós temos marqueteiros, nós temos, vou lembrar tudo aqui, psicólogos, nós temos advogados, são 5 apenas pré-candidatos advogados. Então um corpo técnico desse, o que acontece? Nós fazemos a disseminação de conhecimento. O que um sabe, passa para o outro. E dentro desses meses que nós fizemos de pré-candidatura, nós estamos tentando passar ao máximo daquilo que a pessoa não soubesse para absorver informação. Então qualquer pré-candidato hoje do Podemos que entrar na Câmara está pré-qualificado para saber o que pode ou não. Tá? Além de cursos presenciais que não podemos mais, temos online, e temos hoje a Fundação Podemos. Eu convido até o pessoal que tiverem interesse, tá lá. A informação está disponível, basta aquele que quer se adquiri-la, absorvê-la, estudar. Tá? Elton, nós falamos do Coca agora há pouco aqui, e nesse bate-papo as perguntas e os esclarecimentos eles vão aparecendo, né? O Coca ele tem dito constantemente numa série de vídeos
através de críticas formuladas ao governo petista, que é esse que nós estamos submetidos hoje aqui em Araraquara, ele tem feito umas críticas e tem colocado que Araraquara está realmente numa decadência na área econômica, em vários setores da atividade. Você é do mesmo pensamento? Você acredita que Araraquara vive? Isso nós lamentamos profundamente, a gente não faz essa citação com nenhum tipo de orgulho. Sim, isso nos entristece, né? Mas você acredita que realmente Araraquara vive esse aspecto e por que vive isso? Por má gestão. Tá? Antes de eu falar meu pensamento sobre essa questão, eu vou colocar uma ênfase. Criticar é fácil. Fazer, nem tão fácil assim. Criticar algo de qual você fez parte por um bom tempo é mais complicado ainda. Tá? Então, assim, vamos parar de criticar e vamos nos unir para que isso consigamos melhorar. Então, como eu vou criticar aquilo que eu fiz parte? Tá? Eu divido as pessoas em pessoas, profissionais e políticos. A pessoa do qual eu estou agora, nada contra pessoal, acho uma excelente pessoal, mas acredito que já deu seu tempo na política. Já teve seu espaço como vice, como secretário e N outros cargos. Então, criticar agora aquilo que eu não consegui fazer no passado é coisa que nós não podemos fazer, certo? Mas sim, vejo que a cidade de Araraquara decaiu. Por que isso? Eu sou muito estatístico, gosto muito de administração, e na estatística nos mostra uma série de índices que baixo. IDH, ambiente, selo azul e verde que nós tínhamos, fomos a 8ª melhor cidade de se morar, mais arborizada do estado, entendeu? Então, assim, são qualidades de vida que isso vem nos mostrando, certo? Emprego, mas não só isso. A cidade como um si, você tinha orgulho de mostrar a cidade para muitos parentes hoje. Hoje é complicado você ter orgulho de mostrar alguns símbolos que nós tínhamos. Eu vou colocar alguns pontos. Tínhamos os melhores paisagens, né? Os melhores ambientes. E hoje é meio difícil você escolher algum lugar para levar um parente que chega até a sua residência. Tá? Então começa por aí. Outro ponto. Eu acho que o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento da cidade como um si, ela tem que acompanhar um conjunto e não apenas uma ou outra secretarias. Vamos falar secretarias, mas vamos falar segmentos, tá? E é isso que nós também somos contrário. Então, assim, não podemos apenas ver a assistencialidade e esquecer o desenvolvimento. É esse o nosso planejamento, a nossa visão do que aconteceu com Araraquara. Tá? Talvez isso tenha sido uma maneira petista de se trabalhar? Como diz o italiano, né? Non è vero. Bom, mas nós queremos deixar o espaço aberto para você. Eu acredito que tenha sido um bate-papo muito agradável sobre política. E é muito importante que a comunidade ela comece a enxergar, comece a ver o que é um partido político e o que é um candidato. Porque às vezes se vota no candidato, não se vota no partido, tá certo? Ou então vice-versa. Então, o entendimento e a comparação entre os dois lados é importante que seja feito na hora da votação. Nós temos uma comunidade que reclama bastante do Estado e das coisas que acontecem em nossa cidade. Não que sejamos contrários absolutamente, mas representamos aqui o pensamento, ou então parte do pensamento da população de Araraquara. Que as pessoas elas possam ter esse entendimento sobre a função de um partido e a representatividade política, não diante apenas em termos municipais, mas estaduais e principalmente federais. Araraquara tem perdido muito a sua representatividade, a sua força política, a necessidade de interferência junto a órgãos superiores. E nós estamos vivendo praticamente com o chapéu na mão, pedindo de manhã para comer na hora do almoço.
Então, no meu entendimento, essa situação de se dar esclarecimento a um partido político, razão pela qual nós estamos abrindo espaço para que todos os presidentes eles venham aqui mostrar o que cada partido está fazendo, mas não venham nos trazer o pensamento, a ideia, o entendimento de que o partido acabe se transformando em balcão de negócios, que é o mais lamentável para aquele que pensa em ter geração de emprego, ter habitação, ter educação, ter saúde, ter segurança também. Então, você se dispôs a vir, a abrir esse leque para que outros partidos também venham e possamos conhecer o pensamento de cada um. Muito obrigado pela sua participação, Elton. Você é jovem, é experiente, já tem um grau de sabedoria em torno da política e a gente sente que é uma das bandeiras, é uma das lideranças que começam a surgir em Araraquara. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço. Gostaria de reafirmar o convite que demais partidos possam vir realmente, isso é muito importante para a democracia como um todo. Tá? Apenas para finalizar, nossa representatividade perante o Estado de São Paulo e, sim, nacional, estadual, tivemos no passado 2, 3 deputados estaduais, federais. Hoje temos uma única deputada estadual que não foi eleita para a cidade de Araraquara. Então, o intuito do partido é não apenas nas eleições vigente, mas se construir uma base para o todo. E é isso que o Podemos veio. Podemos hoje veio para fazer isso. Nós não temos medalhões do Podemos, não temos nenhuma pessoa que puxe voto, tá? Outra maneira que eu peço à população na hora de votar, enxergar isso. Enxerga para quem esteja votando, que muitas vezes o seu voto está indo para um cabeça de chave. Um cabeça de chave que muitas vezes já está na máquina. Não conseguiu fazer aquilo que precisava, mas para se reeleger colocam candidatos abaixo que não são expressivos. Então que pesquisem política, que não simplesmente fala não gosto, mas vivenciamos dela, somos obrigados e somos obrigados por ela. É isso que eu peço para que todos analisem antes de votar. Muito obrigado, Ivan, mais uma vez. Parabenizo pelo espaço, pelo debate, que todos os partidos possam ter essa liberdade de expressão e se colocar como partido e mostrar à população a diferença de um partido ou de um balcão de negócio. Exatamente. Nós conversamos neste ponto de encontro e uma vez mais agradecemos o Elton Travessolo, ele que é o presidente do Podemos aqui em Araraquara. E nós queremos disponibilizar este convite a vocês neste momento para que acompanhem a entrevista em seu todo, aquele que chegou agora em casa e acabou apanhando pela metade. Então nós vamos disponibilizar em todas as ferramentas das redes sociais para que vocês possam ter ciência daquilo que acontece no cenário político de Araraquara. Muito obrigado a todos. Foi este mais um ponto de encontro pela TV RCA. Junto podemos.